Que bom que você está aqui. Nós estamos no começo de uma semana, é uma jornada. Amanhã vai ser o dia mais difícil para você estar, mas estar é importante. Não é, você pode seguir online, não é a mesma coisa. A gente estar aqui, a gente sair de casa, pôr uma roupa, organizar o programa diário para colocar Deus primeiro e o último. Isso é muito importante. Isso fala para mim quais são as minhas prioridades. Diz para mim o que eu considero importante na vida. São mensagens que eu envio para mim mesmo e para os seres espirituais dos dois lados da cortina que separa o visível do invisível. Lá do lado do invisível nós temos dois grupos: os seres de luz, os seres das trevas. E quando eu tomo ações que me levam a buscar ao Senhor, que me levam a pôr o Senhor em primeiro lugar, eu estou mandando mensagens para mim e para esses dois grupos, para os seres de luz e para os seres das trevas. Eu estou em busca do Senhor. Uma busca casual de Deus não vai produzir resultados transformadores na vida. A busca casual apenas de Deus, como Pedro, que seguia de longe a Jesus quando Jesus estava indo para ser crucificado, por isso ele negou a Jesus, porque seguia Jesus de longe. Buscas casuais não vão nos levar a transformações radicais, que é o que eu preciso. Essa é a minha necessidade. Eu preciso de uma transformação radical, e por isso estou aqui. Eu quero convidar você para ler um texto da palavra de Deus que está em 1 João, capítulo 5, versos 11 e 12, porque ontem nós vimos a necessidade de uma entrega completa da vida para o Senhor, e nós vimos ontem que não dá para a gente fazer uma entrega pela metade, uma entrega parcial. Deus não pode mexer na minha vida se a minha entrega é uma entrega parcial. E a gente viu ontem que para fazer essa entrega eu preciso verbalizar, eu preciso dizer para Deus: Deus, eu quero. E a gente viu que se a gente não disser para Deus, a gente impede a ação de Deus na nossa vida. Não porque Deus não seja soberano, não porque Ele não seja onipotente, Ele é onipotente, mas Ele respeita o livre-arbítrio. Então quando eu não digo nada e Deus age, Satanás acusa. Satanás diz assim: como é que o senhor está mexendo na cabeça dessa criatura? Essa pessoa não tem menor interesse, e o senhor está usando da sua arbitrariedade para mexer na mente dessa pessoa. Mas quando você usa a sua liberdade, o seu livre-arbítrio para dizer: Deus, eu quero a sua ação na minha vida, eu quero entregar a minha vida para o Senhor, e tem gente que reluta, porque imagina, eu me lembro que eu relutava porque eu pensava assim: será que eu vou gostar do jeito que eu vou ser? Será que eu não vou ficar aqueles doidos que vão abrir a Bíblia no meio de uma praça, assim na esquina, ficar pregando para o vento? Você já viu gente assim, Abre a Bíblia, vai para a esquina lá sei lá onde, e vai, prega para o vento, e quem passa fala assim: puxa, coitado. A gente não julga o que está por trás disso e o que Deus pode fazer pela loucura da pregação, mas eu tinha esse medo. Será que eu vou ficar doido assim? Daqui a pouco nenhuma garota vai querer namorar comigo. Esse cara é maluco, E eu vou falar um negócio para você: é melhor você ficar maluco de Bíblia do que de cocaína. Se for para ficar maluco, fique maluco de Bíblia. Fala: Senhor Deus, eu acho que vou ficar louco, então deixa eu enlouquecer de Bíblia, das coisas de Deus, Se tem esse risco. Mas eu tinha esse medo, Se eu fizer entrega da minha vida para Deus, como é que será que vai ficar a minha vida? Como é que você, E a gente viu ontem Deus dizendo assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O Salmo 37, versículo 4. Você se agrada do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. E aí ele diz no verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia a sua entrega para prejudicar a sua vida, para piorar a sua vida. A entrega que você faz para Deus é para abençoar a sua vida. Então, eu quero, se você ainda não fez essa entrega, e ontem eu não me lembro se eu contei isso só no segundo culto, isso eu tenho certeza, no primeiro eu não lembro se eu contei,
que foram mensagens assim, um pouco diferentes, né? Mas eu me lembro que o pastor disse para a gente que a gente precisava ir para casa, e eu estava assistindo uma semana de oração, e a gente precisava se ajoelhar e fazer essa entrega, verbalizar essa entrega. Eu quero animar você a fazer isso hoje, se você ainda não fez, ir para casa, fechar a porta do seu quarto, dobrar o seu joelho e dizer: meu Deus, você precisa verbalizar isso, você precisa falar isso, e você precisa falar isso todos os dias. Você precisa falar isso todos os dias. Ellen White diz que as pessoas que fazem isso, elas vão ver o caminho delas se abrindo, os problemas, as perplexidades vão ser desvanecidas na frente dessa pessoa, né? Deus vai tomar controle da sua vida. Deus vai falar assim: deixa comigo, né? Mas como que você faz agora para continuar nesse caminho? Por que muita gente começa e desiste, começa e volta atrás? A parte da resposta está aqui no João, 1 João capítulo 5, versos 11 e 12. João diz assim, eu queria orar antes de ler a Bíblia. Posso orar? Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos abrindo a sua palavra. Essa é a que vale. Não são palavras que saem dos lábios humanos, mas a palavra que procede da boca de Deus. É essa que nos sustenta, é essa que nos produz vida, é essa que nos traz transformação da natureza. É dessa que nós precisamos, e é por isso que nós estamos aqui. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos fale através do seu Espírito, que as vozes humanas cessem e que a voz de Deus seja ouvida. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 11 diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. A vida eterna é dada, você não compra, você não paga com dízimo, nem com oferta, ela é dada quando você pede. Meu Deus, eu quero vida eterna. Quando você recebe vida eterna, você vive a vida dos anjos. Eu não estou falando de coisas naturais, e eu não estou falando de esforço humano apenas. Você diz, a partir de hoje eu vou ser como Deus. Isso é carne. Deus não pode abençoar. Isso é salvação pelas obras. A salvação, ela é dada. Nós vamos ver daqui a pouco como a gente continua a caminhada. Mas a salvação é dada. Quando você diz, meu Deus, eu quero. A condição para você receber é que você se reconheça como pecador. Lembra que nós vimos ontem, Jesus disse: eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. Se você se acha um cristão muito bom, eu sou pastor da igreja, trabalho na associação geral, gente, é um poço de santidade. Deus fala assim: estragou, não posso trabalhar com essa pobre criatura, tem pouca esperança. Por isso, lembra que nós vimos ontem, Jesus falou para os fariseus, Jesus falou: as prostitutas e os ladrões vão entrar na frente de vocês no reino de Deus. Tem pouca esperança para quem se acha muito santo. Então tem pessoas que têm um procedimento assim, sem crítica, e elas olham para as outras e falam assim: puxa, eu sou tão melhor que essa pessoa. Deus diz: quem diz que não tem pecado, que diz João, é mentiroso e nele não está a verdade. Sabe quando que eu estou mais longe de Deus? Quando eu me ajoelho para orar, e isso às vezes acontece, uma santidade assim que eu me admiro da minha santidade, me ajoelho para orar, e não encontro nada para confessar para Jesus. Pensou, que homem santo, né? Mas o que a Bíblia fala? Se você pensa que não tem pecado, você é o quê? Mentiroso, a verdade não está em você. A Bíblia me informa que essa ideia de que eu sou melhor que os outros é uma ideia falsa que Satanás usa para me levar a tornar Laodiceia. Rico estou, de nada tenho falta, mas não sabes que você é o quê? Pobre, miserável, cego e nu. Aconselho que você compre de mim coisas que você não tem. Então o problema de Laodiceia é você não saber. Esse é o problema. Quem sabe que não presta, isso já não é mais problema, isso já é a solução. Porque Jesus falou: eu vim buscar esse tipo de gente.
O risco de perdição está em você achar que é adventista, que é cristão, que é batizado, que é dizimista, vegetariano, guardador do sábado, faz tudo bonitinho. Jesus fala assim: meu filho, tem pouca esperança para o seu caso, pouca esperança, porque você não consegue ver a podridão do seu coração. Eu não posso ajudar você. E o pior pecado que a gente tem é aquele que a gente não consegue enxergar. E às vezes está todo mundo vendo e a gente não consegue ver. E está sofrendo a família, estão sofrendo os amigos, às vezes sofrem os filhos, sofrem os colegas, e a gente não consegue ver. Por isso a palavra de Deus diz assim: examine-se a você mesmo, para ver se você ainda está na fé. Se não é que você já está reprovado, examine-se. E olha o que Davi falou assim: sonda-me, ó Deus, examina o meu coração, vê se há em mim um caminho mau e me guia pelo caminho direito. Tem dois tipos de cristãos: uns examinam a Bíblia para provar, achar provas de que a vida dele está correta. Eu fico examinando a Bíblia para ver se Deus aprova o que eu gosto. Eu gosto de relacionamento com pessoas do mesmo sexo, então eu vou olhar aqui na Bíblia para achar a prova de que eu estou certo. E eu leio a Bíblia com esse viés. Mas tem outras pessoas que nem Davi, que falam assim: meu Deus, me examina para ver se não tem uma coisa ruim na minha vida, e me guia pelo teu caminho, não o meu caminho. Eu quero seguir o teu caminho, não o meu caminho. Me guia pelo teu caminho. E aí a Escritura é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, ela vai me iluminar. Mas eu preciso abrigar o amor à verdade. Lembra que lá em 2 Tessalonicenses Paulo fala assim: muitos vão se perder, porque eles têm a palavra, mas não abrigaram o amor à verdade. Eu não estou realmente interessado em saber a verdade. Sabe quando é que você está realmente interessado em saber a verdade? Quando você fala para Deus assim: Senhor Deus, me mostra a verdade, ainda que ela seja contra o que eu gosto. Enquanto você não tem esse tipo de honestidade para com você mesmo, tratar sinceramente com a sua própria vida, com a sua própria salvação, você tem que ser sincero, porque está a sua vida eterna em jogo. Então você tem que falar: meu Deus, me mostra a verdade do meu caso, eu quero saber o meu caso. Fala como Davi: me examina, Deus, me examina, me guia pelo caminho reto. Eu quero seguir o teu caminho, não seguir o meu caminho. Eu não quero ficar examinando a Bíblia para achar prova de que eu estou certo naquilo que eu penso, naquilo que eu faço. Não, é o contrário. Eu quero que o Senhor me fale, meu Deus, me fale que está errado na minha vida. Pode me falar, pode me falar. Tem gente que foge horrorizada de culpa. Culpa é uma coisa maravilhosa, é igual dor. Dor é uma coisa maravilhosa. Doente é quem não sente dor. Aí que é um problema. A lepra, a pessoa com lepra acaba não sentindo dor em algum estágio lá da doença e começa a se ferir porque não tem dor. A culpa é uma coisa maravilhosa, desde que seja tratada por Deus. Como é que você resolve o problema da culpa? É simples a solução de Deus. A culpa, ela é super saudável quando você leva essa culpa à presença de Jesus e você confessa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Escuta, pecado confessado é pecado perdoado. Você confessou, na hora está perdoado, independente do seu sentimento. Você não precisa sentir que foi perdoado para ser perdoado. Você é perdoado não porque você sente, você é perdoado porque a palavra de Deus promete. O justo viverá pela fé na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que se eu confesso, eu sou perdoado. Ah, mas pastor, eu sinto que está lá, o seu sentimento não vale nada. Porque Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Não siga o seu coração, siga a palavra de Deus. Não siga impressões, siga a palavra de Deus. E aqui ele diz, verso 11, capítulo 5, verso 11 de 1 João: testemunha é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Vida eterna a gente recebe pedindo. E esta vida está no seu Filho. Uma cilada é eu estudar a Bíblia para obter conhecimento. O conhecimento é importante, a teologia é fundamental. Doutrinas são fundamentais. Eu preciso de doutrina, mas eu preciso de conhecimento do Filho de Deus.
Isso significa, Jesus disse, como que você me conhece? Como que você me conhece? João 5, agora o Evangelho, João 5,39, diz lá: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quando você abre a Bíblia, você está examinando Cristo, você está se relacionando com Cristo, mas você tem que ler a Bíblia com essa visão, com essa mente. Eu vou abrir a palavra de Cristo, foi Ele que inspirou os profetas para escreverem. Eu quero conhecer a Cristo. Paulo falou isso lá em Filipenses. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos e conformar-me com Ele na sua morte. Isso é entrega. Eu quero morrer para essa vida. Por isso ele falou: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero conhecer a Cristo. Poxa, se Paulo falou isso, que teve a visão de Jesus, eu nunca vi Jesus. Não sei se pode ser que alguém aqui já viu Jesus. Eu nunca vi Jesus fisicamente, assim, a face de Jesus, o corpo de Jesus, Paulo viu, e ele depois de anos falou: eu quero conhecer a Cristo. Quer dizer, ele queria mais. É isso que eu preciso, porque lá em João capítulo 15, Jesus, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Aquele que está ligado em mim e eu nele, esse vai produzir fruto. Então esse é o segredo agora de você permanecer em Jesus. Como que você permanece em Jesus? Você precisa formar hábitos de comunhão com Deus. E esse é o assunto de hoje. Até agora foi só a introdução do sermão. Agora você imagina o tamanho do sermão. Hoje o tema é comunhão. Mas comunhão, às vezes a gente pensa: comunhão, o que é? Eu ler a Bíblia, eu estudar a lição, eu ler o Espírito de Profecia. Você lê a Bíblia, estudou a lição, você não encontrou a Cristo. Porque você não encontra Cristo se você não busca de propósito. Essa é uma cilada para todos nós, inclusive para nós pastores. Eu vou abrir a Bíblia e vou estudar aqui esse tema, essa doutrina, a teologia. Está certo, preciso disso também. Mas eu preciso conhecer a Cristo através da Bíblia. Porque João diz aqui no verso 12: aquele que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. E a gente conhece o Filho através da palavra dele. Agora, como que você se aproxima da palavra de Deus? A palavra de Deus lá em 2 Pedro diz que ela nos foi dada por inspiração. Homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Você acredita nisso? Tem coisas na Bíblia que você crer ou não crer, acreditar ou não acreditar. Por exemplo, a criação, acredita ou não acredita, não tem explicação. Essa questão da inspiração, você acredita ou não acredita, você decide. Se você acredita, sua vida vai para um lado. Se você não acredita, sua vida vai para o outro lado. Os homens viveram 800 anos lá. Pastor, acredita ou não acredita? Se você acreditar, sua vida vai para um lado. Se você não acreditar, sua vida vai para o outro lado. Pode saber, você decide se acredita ou não. Deus dá para você essa liberdade. Agora a Bíblia diz dela mesma que ela foi inspirada. Homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Então agora eu quero explicar uma coisa para você que é muito importante, ela é fundamental. Conceitos de revelação, inspiração e iluminação. São três coisas diferentes, mas relacionadas. O que é revelação? Revelação é o ato de Deus de comunicar mensagens ao ser humano, que o ser humano não poderia saber se Deus não houvesse comunicado. Isso é revelação. Como Deus se revela? Deus se revela através dos seus servos, os profetas. Você não encontra profeta em qualquer esquina. Eu adoraria ser profeta. Você já pensou? A igreja estaria cheia hoje aqui. Vai ter um profeta lá na igreja. Não sou profeta. Um pastorzinho aí, pregando mensagem da palavra de Deus. Nada mais do que isso. Mas profeta, Deus fala para o profeta. O profeta tem sonhos, visões. Assim, nós podemos ter sonhos e não ser profetas. Deus tem mensagem para mim. Eu já tive sonho que eu tive convicção que foi Deus que me deu aquele sonho.
Aí, mas isso é muito diferente de eu chegar na igreja e falar: irmãos, Deus me... Não, peraí um pouquinho. Esse sonho foi para você, para o seu crescimento espiritual. Não adote panca de profeta. Você não é profeta. Escuta isso, você não é profeta. Profeta é outra coisa. Deus dá uma mensagem, uma revelação, e Deus diz para o profeta: agora você vai escrever ou você vai falar. Então tem os profetas canônicos e os profetas não canônicos. Qual autoridade é maior? Profeta, deixa eu explicar. Profeta canônico é o profeta que tem seus livros no cânon. A gente chama isso aqui do cânon, que é o conjunto de livros da Bíblia, né? Esse cânon está fechado, ou seja, não vai ser inserido mais nenhum outro livro aqui, né? Mas você tem profetas canônicos e profetas não canônicos. Um exemplo de profeta não canônico que não tem nenhum livro dele aqui na Bíblia, mas foi profeta. Pensa, Débora, lembra na Bíblia? Não tem Débora? Outro nome na Bíblia, profeta que não foi canônico, Natã para mim foi um baita de um profeta, que foi repreender um outro profeta. Quem que Natã repreendeu? Que também era profeta? Davi. Natã chegou para Davi e falou assim: você tem pecado na sua vida. Conta a historinha lá, você sabe da história, né? Você tem pecado na sua vida, é você o homem. Davi baixou a cabeça e falou: Deus está certo. Não é Natã está certo, Deus está certo. Mas se Natã falasse para alguém hoje, pode ser que alguém hoje falava assim: não, peraí, Natã, você tem algum livro escrito na Bíblia? Não tem nenhum livro escrito na Bíblia. Então, só profeta canônico. Eu não quero saber de profeta que não é canônico, não tem autoridade para mim, né? E aí vem aquela história do sola escritura. Você já ouviu falar? Sola escritura, só o que está na escritura, só esse profeta que eu vou seguir. Mas você se lembra que na própria escritura diz que nos últimos dias aconteceriam coisas. Então você tem o grupo dos cristãos cessacionistas. O que são os cessacionistas? Os cessacionistas são um grupo de cristãos, e é um grupo relativamente grande, que acreditam que os dons espirituais cessaram na época apostólica. Dom de línguas, dom de profecia, dom de cura, esses dons cessaram ali com o estabelecimento da igreja, com os apóstolos, acabou por ali e isso não vai ter mais. Esses são os cessacionistas. Mas tem alguns problemas de sustentação essa teologia. Um deles é Joel capítulo 2, Atos capítulo 2, por exemplo, que dizem que nos últimos dias. Quando que é os últimos dias? Se você estudar as profecias, Daniel, Apocalipse, você vai ver onde que é o tempo do fim. Qual que é o tempo do fim? Quando que começa o tempo do fim, né? Você vê lá de 538, 1798, né? 1260 dias e tal. Quando que começa o tempo do fim? Nós estamos vendo o tempo do fim. E aqui a palavra de Deus diz que nesse tempo, nessa época, os filhos teriam sonhos, os velhos teriam visões, o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Então fica difícil a gente aceitar essa questão do cessacionismo. E agora nós entramos num assunto muito interessante, porque na igreja adventista apareceu alguém lá no início do movimento adventista, alguém afirmando ter sonhos e visões. Você imagina a reação da igreja? A reação da igreja foi muito saudável. Ninguém acreditou, as pessoas rejeitaram, e isso não é incredulidade. Ellen White mesmo diz assim, que nós não devemos ser os primeiros a aceitar as novas luzes. Tem novas luzes aparecendo por aí, tem gente que, uau, né? Não tem muita raiz na velha luz, aí qualquer nova luz pega, e é enganado facilmente, porque Jesus falou em Mateus 24 que surgiriam falsos cristos, falsos profetas, para enganar, se possível, os escolhidos. Aí a pessoa fala assim: tem falsos profetas? Jesus falou, então não vou, qualquer nova manifestação eu rejeito tudo. Mas aí você pode estar rejeitando uma comunicação de Deus, né? Porque lá em Tessalonicenses Deus diz assim: não rejeiteis
não apagueis o espírito, não rejeiteis profecias. Você rejeitando profecia, você está apagando a ação do Espírito na sua vida. Então, como saber se Ellen White falou inspirada por Deus ou não? Você tem que pensar nisso. Eu vou perguntar para o pastor. Para um pouquinho, fala a verdade para mim. Você vai perguntar para um pastor adventista se Ellen White é inspirada por Deus ou não? O que você acha que o pastor vai responder? Ainda que ele não acredita, ele tem que defender se ele não acredita, vai dizer que ele é um impostor, né? Ele não está lá só para ganhar o salário. Mas mesmo assim, o que você acha que ele vai responder? Você acha que ele é doido de falar que ela não é inspirada por Deus? Não, pastor, então eu vou perguntar para o Google. O que você acha que o Google vai responder sobre Ellen White? Você vai perguntar para um padre, para um pastor, o que você acha que vai responder? Então você não tem para quem perguntar. O que você tem que fazer? O que diz Isaías capítulo 8, verso 20? Vá à lei e ao testemunho. Você tem que decidir. Não vem perguntar para o pastor, não vem perguntar para a associação geral, não vai na união perguntar se Ellen White foi inspirada por Deus. É a sua salvação que está em jogo. Você está no tempo do fim. Jesus falou que no tempo do fim viriam novas manifestações. Jesus falou isso, a palavra de Deus fala isso. Agora Jesus também disse, cuidado porque vem falso. Agora como é que eu vou saber se o ministério de Ellen White foi um ministério falso ou um ministério verdadeiro? Eu não posso falar para você. É você que tem que decidir. Agora como que você decide? Você não pode decidir sem ler, senão você não é justo com você mesmo. Você não está sendo honesto, intelectualmente honesta. Você precisa começar a ler e começar a comparar com a palavra de Deus. E aqui você tem uma diferença entre as autoridades. Será que o ministério de Ellen White tem autoridade profética? Sim ou não? Será que ela tem a mesma autoridade dos profetas canônicos? Sim ou não? Então eu pergunto para você, será que existem dois Espíritos Santos? Existe um Espírito Santo que inspirou os profetas canônicos, e aí um outro Espírito Santo assim mais fraco, que inspirou outros profetas que não são canônicos? Será? Será que tem dois Espíritos Santos? Ou existe um Espírito Santo só? É muito interessante o que o pastor Alberto Tim diz. Eu achei muito interessante. Ele diz, você tem dois tipos de autoridade. Você tem a autoridade funcional e a autoridade autorial. Quanto à autoridade funcional, os escritos de Ellen White têm autoridade diferente da autoridade da Bíblia. Porque é a Bíblia que define as novas manifestações proféticas, e não Ellen White. Quando vem uma nova manifestação profética, que pode surgir uma nova manifestação profética, não é Ellen White que vai dizer se essa nova manifestação é de Deus ou não. É a Bíblia. É a Bíblia. Você tem que examinar a Bíblia, e através da Bíblia você vai seguir os passos para... Você conhecendo a Bíblia, você vai saber se é de Deus ou não. Tem vários passos que você deve seguir, e a Bíblia vai te orientar. Agora, quanto à autoridade autorial, ela é a mesma, porque o Espírito é o mesmo. É tão autoridade o que um profeta da Bíblia fala, do que um profeta como Natan, que não é, ou como Débora, né, que não era um profeta canônico, porque é o mesmo Espírito. Quando eu rejeito a voz profética, eu estou rejeitando a voz de Deus. E se você está vivendo nos últimos dias, e Deus dá para você mensagens específicas para os últimos dias, a verdade presente que é para os últimos dias, e você rejeita essa verdade por preconceito, ou porque essa verdade é cortante demais, ela bate em você, e algumas verdades elas batem na gente, porque elas não passam a mão na cabeça da gente dizendo assim, você tá tudo ok com você, está tudo certo com você. Não, elas derrubam a gente, porque é para salvar. É para salvar. Então, estou eu realmente querendo buscar a verdade? Estou eu realmente querendo ouvir a voz de Deus? Estou eu realmente querendo seguir a Cristo, ouvir a voz de Cristo? Então, quando eu busco estas coisas,
quando eu leio estas coisas, eu estou ouvindo a voz de Cristo. Então, você quer ter a comunhão com Cristo, não só comunhão, não só ler a Bíblia, não só para ter conhecimento, não só para saber doutrina, mas eu quero conhecer a Cristo, como Paulo, eu quero conhecer a Cristo. Eu às vezes tenho falado, Senhor, eu sou tão incrédulo, minha cabeça é tão distante das tuas coisas. Ainda quando eu leio a Bíblia, eu tenho a tendência de ler a Bíblia assim deixa eu ver essa história aqui, eu vejo a história, mas eu preciso ver a Cristo nisso, eu preciso conhecer a Cristo, andar formalmente com Cristo e informalmente com Cristo. Isso é muito importante. A sua comunhão formal, ela alimenta a sua comunhão informal. Tem gente que fala assim, pastor, mas eu saio de casa muito cedo e tal, mas aí eu vou caminhando, vou falando com Deus. Está tudo muito certo você caminhando, falando com Deus, mas é sua comunhão formal é que alimenta e informa a sua comunhão informal. A vida não se sustenta só de sobremesa, você tem que comer arroz e feijão. E na comunhão arroz e feijão é o momento que você senta na sua casa para estudar a palavra de Deus. Você senta na sua casa para estudar a lição da escola sabatina, estudar Espírito e Profecia. Nunca leia nada sem ter lido a Bíblia antes. Mas está faltando um elemento da comunhão, que é um elemento muito importante, é crucial e fundamental, que é o meu momento de oração. O tempo que eu vou passar ajoelhado na presença de Deus. Eu quero sugerir para você, hoje não dá tempo da gente cobrir todas essas coisas, então eu quero sugerir para você que você escute o episódio número 85 do meu podcast. Para quem não sabe o que é podcast, podcast é o YouTube dos áudios, e agora está entrando até uns videozinhos em YouTube, mas no meu podcast não tem vídeo, é de pobre, é só áudio mesmo, tá? Então, o episódio número 85, como que você acessa? Você acessa ou pelo Google Podcast, ou pelo Apple Podcast, são aplicativos, ou pelo Spotify, tá bom? Pelo Spotify a experiência é um pouquinho melhor. É o número 85. Como você acha lá? Você pode pôr o meu nome, Marcos Espaço Bonfim, B-O-M, não N de navio, M de bom com M, fim, tá? Então o episódio número 85, a minha esposa vai falar sobre a oração dos 7 minutos. Foi uma oração que eu aprendi com um amigo meu, que aprendeu de outra pessoa, que leu em outro lugar, e é a oração que eu uso hoje. Porque se eu não tenho um plano para orar, você tem que ter um plano para orar. Qual é o seu plano para orar? Você tem que ter um horário para orar. E que horário é o melhor horário para você orar? E a oração tem que vir antes de tudo isso aqui. Ellen White fala assim, que a gente antes de abrir a Bíblia precisa dobrar os joelhos e dizer, meu Deus, vem aqui, envia os teus anjos, envia teu Espírito Santo para que eu possa entender o que eu não estou lendo, o que eu estou lendo. Porque se eu não fizer isso, pode ser que outro se aproxime para me informar enquanto estou lendo a Bíblia. Eu não quero aquele outro, eu quero o Espírito Santo. Eu não quero aquele outro Espírito, eu quero o Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo vir, eu preciso orar pedindo, falar, meu Deus, eu quero que teu Espírito que inspirou, os profetas, deu a revelação. A gente vai falar de revelação, inspiração e iluminação. Revelação é Deus dando a verdade para o profeta. O profeta é inspirado quando ele escreve. Então o pastor quando prega não é inspirado, porque não é profeta. O único que é inspirado é profeta. Inário é inspirado por Deus? Lição da escola sabatina é inspirada por Deus? Revista adventista é inspirada por Deus? Escuta, o que é inspirado é dado por revelação, sonhos e visões. A revista adventista foi dada por sonhos e visões? Não. É literatura má que se deve descartar? Não, é boa literatura. Livro do pastor Bullion, livro do pastor Mark Finley, é inspirado por Deus? Agora hesitou, né? Vai falar que o livro do pastor Mark Finley pastor Bullion não é inspirado por Deus? Escuta, alguma vez você ouviu o pastor Mark Finley falar que ele é profeta? Tive uma visão, tive um sonho, estou escrevendo aqui o sonho e a visão. Você já ouviu falar, pastor Mark Finley? Ou Bullion? Teve sonho e visão? Não. Então é iluminado por Deus. Porque inspira, quando você põe tudo é inspirado, então tudo não é inspirado. Você está entendendo?
fica tudo na mesma linha e fica uma confusão na cabeça da gente. Deus tem inspirado aquilo que Ele deu para os profetas. Quando eu leio o escrito inspirado, então eu sou iluminado pelo Espírito Santo. É muito importante você fazer essa diferença, porque estes livros inspirados são os que eu preciso ler primeiro, e eu não devo ler nada no dia enquanto eu não li o que é inspirado por Deus. Qual que é melhor, Velho ou Novo Testamento? Por onde que eu devo começar? Qual que é mais inspirado? Velho, eu já vi gente dizer, começa pelo Novo. Como é que você vai entender o Novo sem entender o Velho? Essa sugestão, ela tem um viés evangélico que diz que o Velho Testamento não serve mais. Mas quando Paulo, lá em 2 Timóteo 3,16, Paulo fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil. Não existiu o Novo Testamento, só existiu o Antigo Testamento. E Paulo fala, toda a escritura, referindo-se ao Antigo Testamento, é inspirado por Deus. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Velho Testamento. Então Velho e Novo Testamento são a mesma coisa, mas eu só posso entender o Novo estudando o Velho. Como que eu vou entender o Apocalipse sem entender Daniel? Como é que eu vou entender Hebreus sem entender o Pentateuco? Não é possível entender. Como é que eu vou entender o sacrifício de Jesus sem o Velho Testamento, sem o sistema sacrificial? Eu preciso entender essas coisas. Então agora voltando para a oração, será que Deus ouve toda oração? Eu já vi gente dizendo assim, Deus ouve se você orar, Deus vai ouvir sua oração. Escuta, tem oração que Deus não ouve, tem oração que Deus não vai ouvir. Qual oração que Deus não ouve? Isaías capítulo 59, versos 1 e 2, lá diz assim: a mão do Senhor não está encurtada para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça. Então, quando eu tenho pecados não confessados na minha vida, Deus não pode ouvir minha oração. Aí você fala, pastor, mas então é um problema muito sério, porque eu sou pecador. Você está certo, nós todos somos pecadores. Romanos capítulo 3 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos a uma se fizeram inúteis. E aí como você resolve isso? Simples. Se você reconhece como Davi, Senhor me examina, vê o meu pecado, e você diz, me guia pelo caminho reto, e você confessa o pecado, na hora que você confessa, esse pecado é perdoado, completamente perdoado. Confessou, está perdoado. E Deus olha lá do céu, quando você confessa o pecado, Deus olha lá do céu e fala assim: ai, está um justo, não pelo que você fez, porque o que você fez merecia a morte, o salário do pecado é a morte, mas pelo que Jesus fez, Ele morreu. Então Jesus aceita você pelo que Jesus fez, Jesus morreu por você, você confessa, na mesma hora você é perdoado, sinta ou não sinta, você foi perdoado, perdoada. E aí nesse momento se aplica para você Salmo 34 verso 15, que diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua voz. O justo clama e o Senhor o ouve. O justo, antes eu lia isso e falava, então estou lascado, estou perdido, que o justo clama e o Senhor ouve. Quem sou eu? Não, você é considerado justo pela fé no sacrifício de Jesus quando você confessa, quando você perde a panca de cristão, e você não vai a Jesus como um cristão, como pastor, como ancião da igreja, como líder, como tenho 30 anos de batismo, isso não vale nada para Jesus. Você vai a Jesus como pecador. Você diz, eu só aqui está um pecador, por isso que eu estou aqui, a sua presença, por isso que eu vim ler a Bíblia, por isso que eu estou orando, por isso que eu vou à igreja porque sou pecador. Então Jesus diz, eu estou com você, eu considero você justo pelo que Jesus fez. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação, porque você é perdoado. E quando você é perdoado, o céu se abre, e então Deus pode ouvir a sua oração. Então a oração não pode ser ouvida antes da confissão. Eu quero desafiar você, e o último verso dessa noite, que deveria ser o primeiro,
Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O contexto que Jesus falou isso se referia a pessoas preocupadas com o futuro, sustento material. Mas essa declaração de Jesus, ela é ampla, ela se estende para todos os aspectos da vida. Você está com um problema no casamento, você está com um problema de saúde, você está com um problema no seu trabalho, você está vivendo uma crise, não sabe como resolver essa crise. Mateus 6,33 para você e para mim. Não sabe o que fazer, não faz nada. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar tem uma conotação de valores, valorizar, pôr em primeiro lugar, mas tem um aspecto cronológico. Primeiro lugar é primeiro lugar, ou seja, eu vou acordar de manhã, sair da minha cama e vou à presença do Senhor, para gastar tempo em oração, para ler estudar a minha Bíblia, para encontrar Jesus na leitura da Bíblia, estudar a minha lição da escola sabatina, para estudar o Espírito de Profecia. Agora, que hora você vai acordar? Para acordar nessa hora que você está pensando, que hora você vai deitar? Todo o seu dia tem que ser reorganizado para priorizar esse momento de ir à presença de Deus. Então isso é entrega da vida a Deus. Se você faz a entrega da vida a Deus, mas você não acorda cedo para ir à presença dEle, e para acordar cedo você não vai dormir mais cedo, então a sua entrega para Deus é uma entrega ilusória. Você está brincando de entrega para a própria perdição. E é por isso que Satanás desenvolve atividades tarde da noite para a gente, atrações tarde da noite. Tem coisas que não tem graça fazer de dia, a gente só quer fazer à noite. E tarde da noite, Satanás sabe que se levar você a dormir tarde, você não vai conseguir pôr Jesus em primeiro lugar. E a promessa de Mateus 6,33 não é para quem busca apenas. Todo que busca terá uma bênção, mas essa bênção, que todas as coisas serão acrescentadas, é só para quem busca em primeiro lugar. Nessa noite, o convite para você é buscar ao Senhor em primeiro lugar. Convite para você tem o seu cartãozinho de compromisso. Esse cartãozinho não é para brincar, não é só uma lembrancinha para você ter na Bíblia. Isso aqui é uma ferramenta para a sua vida eterna, para a sua salvação. Cada noite nós teremos ações que nos levam para mais perto do Senhor. Essa de hoje é a mais importante da semana, porque se isso não acontecer na sua vida, nada mais vai funcionar. Tudo que vai funcionar na vida espiritual tem a ver com isso de hoje: a Bíblia, Espírito de Profecia, tempo de oração, buscar Jesus, andar com Jesus durante o dia, de maneira formal e depois informal, mas fazer disso a primeira coisa do dia. Eu quero animar você a colocar aqui, no primeiro quadrinho, se o Espírito de Deus está chamando você, para você fazer algumas mudanças na vida. Eu quero sugerir você assinalar esse primeiro quadrinho, e ao lado, em algum lugar do papel, pode ser atrás, você escrever o horário que o Espírito Santo está impressionando você a acordar. Eu tenho um horário que o meu relógio, eu já programei o meu celular, ele desperta todas as manhãs nesse mesmo horário, porque eu não confio na minha habilidade, nem na minha vontade de acordar sozinho. Então, estabeleça um horário que seja factível, que seja possível para você acordar, e aí coloque também no seu cartão o horário que você planeja deitar. Gente, esse negócio de deitar e acordar tem tudo a ver com vida eterna. Tudo a ver com vida eterna. Jesus está voltando. Tem tudo a ver com vida eterna. Quem não tem horário para deitar, não vai ter horário para acordar. Quem não tem horário para acordar, não vai ter comunhão com Deus eficiente. É simples assim. O Senhor está chamando a gente. Não tem mais tempo, é agora. Eu quero convidar você para orar. Quem sabe alguém já trouxe caneta de casa, escreveu. Você pode até segurar o seu cartãozinho aqui. A gente vai fazer isso as outras noites também. E vai dizer: meu Deus, de hoje em diante, por favor, meu Deus, eu quero que o Senhor me ajude. Eu não tenho força.
tudo posso. Jesus falou assim: sem mim nada podeis fazer. Mas Paulo fala: tudo posso naquele que me... Pela força de Jesus. Você já falhou muitas vezes. Se falhar, levanta de novo. Não desiste. Aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. O que é perseverança? É quando falhar, recomeçar. Falhou, recomeça. Falhou, recomeça. Falhou, recomeça. Você pode falhar uma vez, recomeça. O justo cai 7 vezes, mas se levanta porque o Senhor o toma pela mão. Começa. Aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Não pare, não desista. Vamos orar. Quero convidar você para levantar. Vamos orar. Senhor, nós vivemos momentos solenes da história dessa terra. Coisas têm acontecido no nosso país, coisas têm acontecido no mundo, coisas têm acontecido na nossa casa, na nossa família, coisas têm acontecido na igreja. As profecias indicam que o Senhor está voltando. Nós não temos mais muito tempo. Nós não vamos ter oportunidade para sempre, mas hoje temos oportunidade. E hoje, se ouvimos a sua voz, nós não queremos endurecer o coração. Nós queremos permitir que o Espírito Santo organize a nossa rotina diária, para que o centro não seja estudo, não seja trabalho, não seja entretenimento, não seja esportes, mas seja Jesus. Nos ajuda, Senhor Deus, a pôr o Senhor Jesus em primeiro lugar. E isso refletido no horário que a gente acorda e na primeira atividade do dia. Senhor, precisamos de um milagre. Comece a operar esse milagre agora. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.